Confiança. Você pode ser um lourinho de 59 quilos lutando contra um cara que tem 2,60 m, onde só a coxa dele é a densidade do seu corpo inteiro. Mas se você leva uma pá pra essa luta, você já ganhou um 10 em farmação de NEM. E esse é o Kurapika, porque mesmo o nome dele sendo uma piada de quinta série, ninguém tem coragem de cair o nível com ele. Por outro lado, o Voguin é aquele personagem que tem uma função muito clara que nós da indústria chamamos de efeito Aldebaran de Touro. Ele teve 3 episódios dando uma surra numa galera, subindo a classificação indicativa do anime, ele é um gigante e ele fala muito alto, ele é o terror dos introvertidos. Então qualquer personagem que fosse brigar contra ele, automaticamente parece fraco. Mas na verdade, quem é fraco é ele. E dentro dessa categoria nós temos Nappa, Aldebaran de Touro, e Toriko. Não o personagem, o anime, que é extremamente fraco. Agora, antes da luta começar, qual era a situação do Voguin? O cara lutou contra um inimigo que, abre aspas, colocou larvas dentro dele, que iam botar ovos na barriga dele, que iam chocar e iam sair na urina dele e ele ia morrer de dor. Meu irmão, se eu tô lutando contra um cara que coloca larvas dentro de mim e eu agora sei que esses bichos estão botando o ovo pra passar pelo meu canal urinário, que numa pesquisa rápida eu descobri que é da grossura de um fio de cabelo, tu não precisa me apresentar pro cara da corrente. Você pode me levar direto pro cara do caixão. Não, eu fico imaginando, se um cálculo renal dói do jeito que dói, imagina isso. Não, tu tem que ver depois, porque mostra o Voguin, ele tem que beber um monte de... Ah, eu já tô dando spoiler do vídeo aí. Ele tem que beber um monte de cerveja pra ele poder fazer xixi. E aí mostra ele fazendo xixi uma hora e o chão é cheio de bichinho. Cheio! E que ideiazinha de poder também. Você vira um usuário de NEM e a sua melhor opção de ataque é, pô, e se eu for um cara que coloca parasita nos outros? É já ter certeza que tu vai ser um cara do mal, porque ninguém do bem ia ter um poder desse. É impossível você virar pro Gon, pro Killua e falar, não, então, eu queria trabalhar com vocês, o meu poder... Eu sou manipulador, né? Aí, o que eu faço? Eu coloco larva dentro dos outros que botam ovo e saem no xixi da pessoa. É tipo a pedra do rim definitiva. Posso andar com vocês? Só que convenientemente, no meio dessa pindaíba toda, a camiseta do Voguin rasga e a gente descobre que ele tem aqui na lombar tatuado uma aranha. Depois que o Voguin ganha essa luta toda, a gente descobre o que vai acontecer com ele. Ele vai ter que beber muita cerveja pra ele fazer muito xixi e os ovos ficarem saindo antes de chocar. Ele vai viver um dia na vida de qualquer pessoa que é bem hidratada. Porque a tua vida, quando você passa a beber água direito pra poder fazer seu corpo funcionar melhor, é fazer xixi o tempo inteiro. E é sempre nos piores momentos e toda hora. Não tem momento certo e não tem momento bom. Tipo agora. O Kurapika aproveita esse momento pra sequestrar o Voguin com a corrente, porque ele tá paralisado por causa de um gás paralisante e, mesmo que não fosse esse o caso, ele estaria paralisado porque tem um monte de larva querendo fazer do xixi dele a Splash Mountain da Disney. E vai embora com o Voguin. E você vê que o Kurapika não está de brincadeira, porque ele tá disposto a fazer o Voguin conhecer o outro mundo sem querer ali no carro mesmo. Porque enquanto ele dirigia, ele segurava o Voguin com a corrente e conversava com ele olhando pra trás. E a gente descobre que essa corrente do Kurapika tem um esqueminha rolando, que ela só pode ser usada contra membros da trupe fantasma. Se ele usar contra outra pessoa que não seja da trupe, ele morre. E imagina o problema que não foi pro Kurapika pra usar esse poder lá em 2002, quando teve o boom do Homem-Aranha do Tobey Maguire e todo mundo queria tatuar uma aranha. Eles tentam interrogar o Voguin, mas ele é forte demais, então não dá pra interrogar. Mas também não demora muito pra ele ser solto, porque o resto do Genen Ryodan encontra ele. A menina do aspirador tira o veneno paralisante do Voguin e ele resolve que ele vai atrás do desgraçado da corrente. E foi aqui, nesse momento, que o Kurapika é chamado pela primeira vez com o apelido carinhoso dele. O Voguin encontra o Kurapika e chama ele pra brigar, e é importante a gente se atentar pro seguinte, o Kurapika, em momento nenhum, de toda essa conversa, de todos esses momentos, ele está com a pá na mão. E o Voguin, que é um cara que sabe apreciar uma boa briga, é um sommelier da trocação, ele fala pro Kurapika escolher onde eles vão brigar. Que seja lá onde for, ele vai ganhar. E aí o Kurapika escolhe um deserto, que é um clássico pros animes da época. Se fosse um anime mais atual, tipo um Jujutsu, um Chainsaw Man, essa luta ia ser no meio da cidade pra poder ter muita coisa quebrando, gente correndo, sangue voando, pedaço de pedra caindo, mas como é um anime mais antigo, não tem como fazer isso. Mas como isso aqui é Hunter x Hunter, tem página do mangá que não tem nem fundo. Tem página do mangá que nem boneco tem, só tem texto, então é mais fácil que seja num lugar mais tranquilinho mesmo. E o Kurapika escolheu também que a luta fosse num lugar aberto pra lua poder estar aparecendo, porque ele pediu pra produção que essa luta fosse em um lugar com uma lua vermelha. Uma coisa meio de Tsukuyomi infinito, um negócio bem Uchiha. Antes da luta começar, o Kurapika deixa o Voguin fazer um pips e a gente vê que tem um montinho
com vários ovos de larva no chão. Se eu sou o Voguin, eu tinha desmaiado aqui mesmo. Nem ia precisar usar a corrente. Podia usar só a pá mesmo. Infelizmente, a gente vê que o Kurapika, ele é novo nessa coisa toda de ter uma luta importante pra acontecer. Porque antes da luta começar, ele tira 2 peças de roupa e joga fora. E ele tira logo a parte mais maneira, que é a parte azul, que orna bem com o cabelo dele. Parece que esse cara nunca viu Dragon Ball Z. Peça de roupa é pra você ir perdendo uma de cada vez conforme a luta vai rolando, pra poder farmar pelo menos uns 3 bonecos. Agora, o máximo que vai ter é ele vestindo esse pijaminha que ele usa por baixo. Inclusive, uma péssima escolha de roupa pra ele lutar no deserto, que ele também escolheu. Isso aqui é tudo terra batida, qualquer movimentozinho sobe poeira e vai sujar essa roupa toda. O Kurapika pergunta pro Voguin se ele lembra dos curta, e o Voguin fala que não lembra. E aí o Kurapika fica tiririca com ele e taca-lhe a corrente nele. E o Voguin ativa o Kaioken e dá um soco no chão pra subir uma poeira e acertar o Kurapika onde dói. Na roupa. Pro Kurapika, que é um moleque todo aciado, todo limpinho, a roupa fica suja, deve doer mais do que um soco na cara. E essa sujeira mexeu tanto com a cabeça do Kurapika que ele fica tentando acertar o Voguin com a corrente e só erra. E se o Voguin tá com o Kaioken ativado, a corrente do Kurapika tá em Super Saiyajin, porque a aura dela é dourada. O Voguin vai pra cima e dá um soco no Kurapika, mas ele defende. E já pode trabalhar no Outback, porque o soco fez o braço dele virar um bumerangue. Só que quando a poeira abaixa, estranhamente, esse braço do Kurapika que tava quebrado tá 100% novo. E o Voguin, depois de ver isso acontecendo, fica Dore-rodô das ideias e começa a achar que isso aqui é Death Note. Agora, pro boneco de bater, ele tá pensando demais. Porque ele começa, pelo golpe que ele recebeu, ele deveria ter ficado incapacitado, não deveria ter forças pra contra-atacar tão rápido. E considerando a quantidade de Nen nas correntes, ele deve ser um conjurador ou um manipulador. Mas ele aguentou o meu golpe, então ele é um fortificador? O que ele é? E o Kurapika, vendo a confusão mental de o Voguin, já manda: esse era o seu melhor soco? E acabou. O cara que já tava com o psicológico ferrado, pensando que ia ter que fazer algum tipo de limpeza nos rins pra poder tirar esse monte de larva de dentro dele, agora também tá achando que é fraco. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um Amigo de um Amigo Meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então um beijo, tchau! O Voguin vai pra cima do Kurapika de novo, erra, e o Kurapika vai pra trás dele e dá um soco nas costas dele, provavelmente tentando acertar no rim, que já tá prejudicado. E fazendo assim, chocar os ovos das larvas que estão lá dentro. E é bom a gente lembrar que nada acertava o Voguin até aqui. Eles fizeram 3 episódios pra gente entender isso. Tem uma hora que o Voguin morde metade da cabeça de uma pessoa, mastiga e cospe um pedaço do crânio, igual um tiro no outro cara. E agora o Kurapika, um moleque que pesa 50 quilos molhado, tá derrubando o Voguin. E o Kurapika tá controlando essa luta. A gente sabe disso porque ele tá acertando os golpes? Talvez. Mas o que dá certeza é que ele tá conseguindo bater no Voguin enquanto ele faz pose que vai pegar num ângulo bom pro cameraman focar nele na frente da lua. E esse tipo de pose é só personagem que tá ganhando que faz. E não satisfeito, ele faz de novo. Pra um cara que tá lutando contra as aranhas, ele tá fazendo muita pose de Homem-Aranha do Andrew Garfield. E coitado do Voguin, vários episódios só pra ele, mostrando como ele era absurdo. E agora o cara tá se sujeitando a uma situação dessas. Chegou ao ponto dele começar a usar tática pra poder lutar. Um cara que é só músculo, tendo que pensar, ele dá um soco no chão, faz subir uma poeira pra tentar pegar o Kurapika de surpresa. Isso aí, quando ele tiver a reunião com os outros personagens que são só fortões, fica até feio um negócio desse. E o Kurapika já pode novamente tentar outra vez emprego no Outback, porque agora o braço dele tá completamente bumerangue. E o que vai acontecer agora é o que GG Akutami chama de o ápice de Hunter x Hunter. Porque tá na hora, é hora do Togashi começar a explicar poderes e quem tá assistindo fingir que tá entendendo. Porque o Kurapika, enquanto batia no Voguin, usou a In pra poder fazer a corrente ficar invisível e ele não vê que ele tava sendo preso pela corrente. E aí o Voguin fala: então você ficava mostrando a corrente pra gente, pra acharmos que ela era uma corrente de verdade, mas na verdade ela era apenas uma corrente de mentirinha. E o Kurapika fala: precisamente. Ele não pensou nisso.
Essa parte de ficar mostrando a corrente, pra eles não saberem que a corrente, blá 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 blá, ele não pensou nisso. Se fosse verdade, ele tinha falado... Tarde demais para perceber. Agora morra! E eu posso dizer isso com certeza baseado no meu amplo conhecimento de clichês de anime. Eu duvido que o Kurapika tinha pensado nisso até aqui e agora ele vai fingir que é verdade. E eles vão Jujutsu Kaisar mais um pouquinho e continuar explicando o que tá acontecendo. Satoru Gojo devia estar se coçando pra poder aparecer lá, pra poder entrar nessa roda de explicação, porque tá pra surgir um boneco que explica poderes de uma maneira mais difícil de entender do que Satoru Gojo. Qualquer um explica poderes de uma maneira difícil, mas ninguém explica poderes de uma maneira mais difícil do que Satoru Gojo. Inclusive, pra quem não sabe, Killua era o papel que Satoru Gojo fazia quando ainda era ator mirim. Podemos dizer que Hunter x Hunter foi a Chiquititas de Satoru Gojo. E aí o Voguin começa a pensar como é que o Kurapika tá fazendo isso tudo, porque ele parece fortificador e conjurador ao mesmo tempo. O Kurapika sente que ele vai ter que explicar, porque se ele não abrir a boca, o episódio todo vai ser o Voguin parado com cara de espanto, tentando entender o que tá acontecendo. E isso aqui não é Death Note, que pode ficar parado o tempo que eles quiserem, com cena de ação de gente escrevendo em caderno. Se ficar parado muito tempo, o pessoal para de assistir o anime. E aí o Kurapika revela outro segredo. Ele tava a luta inteira usando lentes de contato. E ele tava todo esse tempo com o Sharingan ativado. Quase uma rima, né? Ele estava usando lente de contato e tava com o Sharingan ativado. Olha aí. Olha o Zeminen. Faz o seu rap de anime. Eu vou fazer. Zap de anime. Meu Deus, ia ser um Zap. Gente, o nome podia ser Zapping Zone, Laura. São várias camadas para as pessoas entenderem. Cara, eu podia começar o vídeo. Fala, galera, Zapping Zone, cara. Gente, por que eu sou o Zé Renato? Eu podia ser o Zapping Zone. E parando pra ver agora, o Kurapika é quase um filho do Naruto com Sasuke, porque é um cara loiro com Sharingan. Enquanto o Kurapika tira as lentes de contato, o Voguin grita, se sacode, faz pose de Super Saiyajin, mas não adianta. A corrente não quebra. E aí o Kurapika explica o que tá acontecendo. Quando ele está com o Sharingan ativado, ele é um especialista. E ele tem total controle de todas as outras categorias de Nen. E ele chamou isso de Emperor Time. Que dublado podia ser tá na hora do Imperador! Mas infelizmente o Kurapika não é esse tipo de personagem. E aí pra poder encher um tempo de episódio e acabar no momento certo, a gente tem um flashback do Kurapika. O mestre dele explicando que é impossível você conjurar correntes inquebráveis. Mas tem um jeito de você tornar elas inquebráveis. É só você aplicar uma condição que isso vai aumentar a força de uma técnica de Nen. E nessa hora, GG Akutami, criança, vendo TV, deve ter tido um troço, deve ter chamado a casa inteira pra poder assistir. Gente, vem ver! Eles estão explicando um monte de coisa na televisão! Apareceu até fórmula de matemática na tela! Que coisa linda! Quando o Kurapika escuta que ele vai conseguir ter a corrente inquebrável dele, o olhinho dele fica vermelho e a aura dele vibra diferente. E aí eles refazem o teste de Nen. Aí o Kurapika começa a mostrar que cada corrente da mão dele tem um poder diferente e a do dedão tem um poder de cura. E como eles explicaram pouca coisa até aqui e a luta já acabou, o Kurapika resolve explicar por que ele escolheu o Voguin pra ser o primeiro. Se o Changeyo funcionasse contra o Voguin, funcionaria pra segurar qualquer membro da trupe, porque ela fecha o Zetsu. E se segurou ele, seguraria qualquer um. Eu fico triste pelos tatuadores de Yorkshin, que estavam tendo uma crescente muito grande na tatuagem de aranha e agora esse mercado vai cair. Agora que o Togashi já agradou GG, tá na hora de agradar a gente. E o Kurapika dá-lhe um soco no Voguin que faz ele cuspir sangue. O que parece um problema pro Voguin, mas é bom pra ele, porque ele tava com a barriga cheia de larva, então é melhor que ele cuspa as coisas pra fora mesmo. E ele pergunta pro Voguin onde é que estão as outras aranhas? E o Voguin fala que não vai responder, ele dá outro soco no Voguin e pergunta outra coisa. Meu irmão, ele não respondeu nem a primeira, tu já tá dando outro soco perguntando outra coisa? Espera! E o Voguin fica, me mata. 16 minutos de episódio já, meu contrato vai só até aqui, se eu fizer hora extra pro episódio seguinte eu não recebo. Acaba comigo aqui mesmo. Aí o Kurapika vai batendo no Voguin e a câmera sobe pra filmar a Lu. E a gente sabe o que é isso aqui. Quando acontece isso, é pra caso esse desenho passe no Cartoon Network, ele consiga passar às 6 da tarde dentro do Toonami. Ele não precisa ser um anime que vai ser jogado pro Adult Swim. Agora o Kurapika está de roupa branca, toda suja de sangue, gritando horrores. E eu acho que ele nem tá irritado. Acho que ele tá gritando porque a música tá orquestrada e muito alta e não daria pra gente entender o que ele tá falando. E aí ele joga a corrente no mindinho, que o nome é Judgmental Chainru, que ela vai direto no coração do Voguin e se ele não responder o que ele tá perguntando, ele morre. Parece nome de ferramenta da Liga da Justiça. Tipo, como é que é o da Mulher Maravilha? Laço da Verdade, é.
É, não, cada corrente dele tem um nome. Corrente da... Como é que é? Judgment? Julgamento. Corrente do julgamento. Agora, o Kurapika definiu que o poder dele ia ser esse e ele foi dando um nome pra cada corrente? Olha aí como é que são as coisas, né? Essa daqui que vai sair do mindinho. Ah, quando ela pega na pessoa e aí eu faço uma questão e ele tem que me responder a verdade. Se eu não responder, tá errado como se fosse um tribunal, julgamento. Ai, Judgment Chain. Beleza, aí agora a gente tem um problema. Que estão todas com chain no final, mas tem a Chain Jail, que não tem chain no final. Custava ser Jail Chain. Isso deve estar consumindo o Kurapika até hoje. E o Uvogin, que tá há 10 minutos falando, me mata. Tu acha que você botar uma corrente em volta do coração dele e falar pra ele, olha só, se você mentir, você morre. Você acha que ele vai falar a verdade? O Kurapika pergunta de novo, o Uvogin não responde. E vocês acham que acontece o quê? Depois disso, o anime vira 100% Death Note, porque o Uvogin morre em preto e branco, o Kurapika tá em preto e branco, mas o olho dele tá vermelho. E aí acabou. E o Kurapika aproveita que a luta terminou pra poder ir atrás da roupa dele, pra pegar o celular dele e ligar pra avisar, olha só, já acabei aqui já, e dar uma olhada nas mensagens do WhatsApp, porque o Kurapika, infelizmente, tem cara de ser cronicamente online. E de uma hora pra outra, o Kurapika me surge com uma pá e enterra o Uvogin. E aí vira o questionamento da pá, de onde essa pá veio? Ele trouxe essa pá com ele? Ele pediu pro Uvogin, beleza, vamos lutar, mas deixa antes eu ir lá em cima, pegar uma pá. Então ele comprou essa pá antes? Ele pediu no lobby do hotel? Pô, tem uma pá pra eu levar ali que eu vou lutar com o cara, e eu já vou enterrar ele logo depois, me empresta uma pá? Ou ele conjurou essa pá? Ela tava ali, a equipe de produção deixou essa pá convenientemente pra ele? São várias questões que não tem resposta pra um cara que explica tudo. Muito estranho, Togashi, você ter deixado essa ponta solta. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? E essa playlist Esse aqui foi escolhido a dedo que é pra uma você. playlist que também é pra você. Se inscreve, Clica. por que você não vê esse aqui? Se inscreve no canal, É. vira membro, assina o apoia, vê a playlist. Apoia o canal. Vai que que tem alguma coisa que você Clica aqui. gosta. Aqui, ó, em mim, pra se inscrever. Clica em mim. Ou ali. Clica em mim.